Olá, começando Linha de Frente, o espaço que era Tudo é Dica para debater temas relevantes para a Bahia. Hoje a gente vai falar de política. Deputado estadual no terceiro mandato é nosso convidado aqui. Estou falando de Alex da Piatã, do PSD. Tem muitos assuntos para a gente conversar, até porque ele é presidente da Comissão de Saúde e Saneamento da Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo, Alex. Uma satisfação conversar com você. Satisfação, Pablo. Satisfação a todos que fazem o Linha de Frente, a todos que nos assistem. Para mim é uma alegria enorme estar aqui. Eu tenho certeza que é a primeira de muitas que a gente vai se encontrar aqui. Com certeza. Primeira dúvida que muita gente, principalmente da capital, deve pensar: Alex da Piatã, ele era dono da rádio, ele é da cidade de Piatã, na Chapada Diamantina. Por que Alex da Piatã, deputado? Rapaz, Sandálias Piatã. Eu era sócio das Sandálias Piatã e acabou ficando o apelido, mas isso é uma realidade. Muitos acham que é da cidade de maior altitude da Bahia, Piatã, até me pedem um café para trazer um café é muito lá. Famoso no mundo. Outros já acham que é rádio, né? E aí me dá um CD para tocar lá na rádio. E de rádio quem entende é Pablo, não sou eu, Olha aí. De jeito nenhum. Mas vem disso aí, Sandálias Piatã. Tá. E continua a sociedade? Não. Acabou a gente entrando na vida pública e na política, a gente teve que sair. No terceiro mandato como deputado, muita experiência já foi conquistada na sua trajetória. Você gosta de ser parlamentar ou gostaria de estar num cargo executivo, por exemplo? Prefeito, governador, quem sabe? Não, eu gosto de ser parlamentar, eu gosto de estar parlamentar, da vida parlamentar. Acho que tive a oportunidade já de poder ser candidato a prefeito e preferi não optar por isso, porque eu acho bastante dinâmico e me identifico bem com a vida parlamentar. Eu vejo nas suas redes sociais, principalmente, uma verdadeira peregrinação por várias cidades do interior. Você está sempre ali na rua, os vidas, você está no meio do povo. Você tem até um nome para isso, uma maratona, um negócio que você faz. Quais o local, a região da Bahia onde você tem mais familiaridade, ou é a Bahia toda, Alex? Não, é claro que a gente não consegue alcançar. A Bahia tem um tamanho geográfico enorme, praticamente maior do que muitos países do mundo afora. Então a gente não vai à Bahia toda, vai em alguns territórios, que é assim que é dividida a Bahia. E os nossos principais territórios é ali o território do Cinzal, Bacia do Jacuípe, Nordeste 2, Litoral Norte, mas a gente vai também em outros municípios do Vale do Jiquiriçá, do Extremo Sul. Mas é como você bem disse, é uma verdadeira peregrinação, porque é o nosso estilo, Pablo. O nosso estilo é de um mandato bastante municipalista. Eu sou municipalista, defendo o fortalecimento dos municípios. Eu acho que é no município que tudo acontece, é ali que... Por isso que eu valorizo muito o mandato de vereador, de vice-prefeitos e de prefeitos, porque eu acho que são eles que estão mais em contato com a população, são eles que vivem os principais problemas. Vamos dizer, o para-choque é quem primeiro encontra ali com a população. Então, para que nós possamos fazer um mandato com identidade com esse municipalismo, a gente precisa ir lá, sentir na pele, viver, para poder ter essa mesma sensibilidade. É muito relevante isso que o senhor está falando, porque o vereador, o povo sabe onde mora, o prefeito, o povo sabe a placa do carro, então a cobrança é imediata, é diferente de Brasília, onde ninguém tem acesso. Então... Total. Eu costumo dizer que o vereador, o prefeito, lá o político, lá o agente político lá do município, ele acaba sendo médico, psicólogo, juiz, advogado, delegado, tudo se envolve em todas as questões, principalmente, Pablo, quando é lá no povoado, na comunidade rural, no distrito, sentiu uma dor de dente, está lá na casa do vereador, para poder estar lá na casa do prefeito, do vice, para poder conversar, para poder externar. Então, esse municipalismo, esse fortalecimento do municipalismo, eu acho que é a nossa grande saída, é a nossa grande vitória. Eu
tenho uma paixão muito grande por isso. Alex da Piatã, deputado estadual, nosso convidado aqui no Linha de Frente. Ainda falando em municipalismo, a gente está em plena época de discutir a sucessão na União das Prefeituras, na União dos Municípios da Bahia, UPB. Você tem algum candidato ou pré-candidato favorito para a UPB? Eu gosto de botar numa enrascada aí, eu imagino que não vai ser fácil responder essa. Não tenho ainda, Pablo, não tenho. Eu sou partidarista, eu defendo a decisão que o meu partido, em conjunto, assim, sob a liderança do nosso senador Otto Alencar, tomar. Não conversamos ainda sobre isso, pretendo, inclusive, essa semana ainda ter uma conversa com o senador e uma das pautas é a eleição da UPB, está junto também, mas eu defendo que haja uma unidade que respeite a autonomia dos prefeitos, é óbvio, mas que possa estar em conjunto, em sintonia com a unidade política que nós temos que comanda os destinos da nossa Bahia. Inclusive... Então tem vários nomes aí, a gente respeita todos, e eu acho que nos próximos dias o debate vai se intensificar e eu acho que a gente encontra o caminho. O peso do PSD, do partido, é muito grande. 115 dos 417 municípios na próxima gestão vão ser comandados por algum agente, algum político do PSD, que o pessoal diz o que o senador Otto decidir e a base dele acatar, vai ganhar o PB, é isso mesmo que acontece? Não, acho que é um conjunto. É claro que se colocarmos a conta de 115 prefeitos, prefeitas do nosso partido, tem um peso muito grande, um peso muito forte. A gente não pode esconder isso. Isso é fato, é número. Mas o senador Otto tem uma virtude muito grande, diálogo. Ele tem um diálogo muito afinado com os demais partidos da nossa base e, nesse caso da UPB, com partidos também de oposição que vão compor ali. Então, eu acredito que vai chegar um denominador comum aí. Estou conversando com o Alex da Piatã, deputado estadual. Tem alguns temas, como deputado e como cidadão, que eu queria trazer para a sociedade entender o ponto de vista do senhor. Um deles, uma pessoa que viaja bastante pelo interior do estado, utiliza as BRs 324 e 116, aí eu preciso saber sobre a Via Bahia. A Via Bahia está deixando o estado sem honrar os compromissos de requalificação, de melhorias das rodovias e ainda recebendo uma indenização de 892 milhões de reais, que grande parte da sociedade não entendeu. A pergunta para Alex da Piatã, isso é justo? E a segunda parte da pergunta é, quem é que vem para o lugar da Via Bahia? É o governo mesmo que assume? Vai ficar pedágio sendo cobrado nesse período? O que é que o senhor acha dessa polêmica? Olha, Pablo, as concessionárias em si dos serviços públicos, eu ainda acho que é algo que a gente precisa avançar muito. Eu estou falando aqui de uma forma mais genérica para poder ir para o específico que você me pergunta da Via Bahia, mas eu diria que os nossos contratos públicos, que é algo novo no Brasil, algo novo que eu digo porque se a gente colocar 20 anos, 30 anos, poucas coisas, isso são os primeiros contratos ainda. Mas eu vou te falar exemplo de, quando eu digo isso, que são contratos ainda que não alcançaram um nível de maturidade, de eficiência e eficácia. Bom, basta você olhar Coelba, um desastre. As telefonias públicas, entendeu? Todos em si, e é natural que eles optem por isso, querem o filé, não querem o osso, querem pegar o filé. Você chega o que tem de comunidades e de pessoas que não têm ainda acesso ao telefone móvel, porque dá prejuízo naquela comunidade. Aí coloca o sinal e investe muito fortemente onde dá lucro, e concessão pública tem que pegar o osso e o filé. E, infelizmente, esse caso específico da Via Bahia, que a gente vem discutindo e batendo há muito tempo, e aí ficou até uma discussão um pouco
já no âmbito jurídico, de que se nós teríamos, dos deputados estaduais, teríamos competência para isso ou não, porque está dentro do nosso estado, mas ao mesmo tempo... É rodovia federal. É rodovia federal, então ficou essa discussão toda. O que a gente espera, e essa provocação vai existir, não só por parte da Assembleia, mas de outras instituições, é que se explique e mostre todos esses contratos, mostre direitinho, e o que a gente espera e está cobrando, o nosso ministro Rui Costa também tem sido alvo forte dessa cobrança, porque é hoje um dos maiores representantes nossos a nível de Bahia, para que a gente nos dê a resposta de como vai ficar essa situação nas BRs, nos trechos onde a Via Bahia vai deixar agora. Porque confesso que não sabemos ainda como isso vai ficar. Essa questão que o senhor fala de concessão pública é realmente muito impactante, né? É frouxa ainda. Eu acho a gente vê a travessia Mar Grande-Salvador, a Internacional Travessias, que todo feriadão o pessoal reclama que ferryboat quebrado, que as condições de navegação são ruins, que o ferryboat está sujo, que tem fila de 5 quilômetros, de 4 horas de espera, e a concessão não consegue resolver, né? A empresa não consegue. Pois é, eu acho que nós temos que ter um modelo, não sei se o Congresso teria que discutir um modelo de lei de concessões mais rígidas, para que a gente pudesse ter, ao fazer concessões públicas, uma rigorosidade muito alta, muito grande, no sentido de que quem ganhar aquela concessão tem que dar o retorno devido sob pena de multas, de suspensão, de coisas. Eu ainda acho que isso não fica muito bem amarrado. Eu acabei de te dar exemplo aí da Coelba, acabei de te dar exemplo da telefonia móvel. Pô, Coelba, nós temos locais aí que a oferta de energia é a mesma de 40 anos, 50 anos atrás, pô. E o povo não pode falar uma demanda muito maior hoje. Não é falta de empenho da Assembleia. Eu acompanho o trabalho da Comissão de Infraestrutura e vocês estão sempre cobrando, fazendo audiência pública, convocando os presidentes das empresas. E a solução ainda é amarrada, né, deputado? Eu acho que aí judicializam, vai para a justiça. Eu acho que, como eu disse, precisa amadurecer mais e fortalecermos. Eu acho que a lei das concessões ainda deixa muito frouxo isso. A gente precisa amarrar melhor para que os próximos contratos aí de concessões possam ter uma lei que respalde e dê uma responsabilidade muito maior e assim nós, a sociedade, poder credibilizar melhor essas concessões públicas. Alex da Piatã é deputado estadual, está no 3º mandato e é presidente da Comissão de Saúde e Saneamento. Aí eu vou dizer por que eu reforcei presidente da Comissão de Saúde e Saneamento. Eu tenho certeza absoluta, a gente não conversou sobre isso antes, quando o senhor anda pelo interior, a pessoa descobre, o deputado Alex é presidente da Comissão de Saúde. Deve vir a pergunta, deputado, a regulação, eu tenho certeza que isso acontece. A regulação é um problema ou é uma solução, deputado? Não, veja só, do ponto de vista de conceito, regulação é uma solução. Porque, vamos lá, muita gente não sabe, talvez alguns não alcançou, não acompanhou, como é que era antes, quando não existia regulação. Você chegava no hospital lá no município de Paripiranga, um exemplo, e passou por um primeiro diagnóstico e esse paciente precisa ser transferido para um hospital de alta complexidade, porque o caso é mais grave. Botava dentro da ambulância e levava de imediato e chegasse lá, se não tivesse vaga, botava no corredor. Era assim que funcionava. E
Você deve lembrar, Pablo, não estou lhe chamando de velho. Não, eu lembro. Você é jovem. 46 anos, eu lembro. Mas... Tinha um bilhetinho de um político, esse é meu. Dá preferência a esse, Exato. faz isso. E as filas, todo dia nos programas televisivos, as filas lá no corredor do HGE, no corredor do Roberto Santos, do Clécio Andrade, por aí vai. Os corredores lotados, gente dentro em cima de maca, gente dentro da ambulância, porque não tem maca para tirar. O que foi criado? Vamos agora criar a regulação. O que é a regulação? O paciente só sai quando a vaga estiver garantida. Bota ele lá na fila e, de acordo com o diagnóstico e a pressa, vamos tentar na rede, dentro do estado da Bahia, encontrar uma vaga para aquele paciente, para que a gente possa transferir. Ou seja, o paciente só vai ser transferido quando ele for regulado. Quando ele encontrar a regulação, é para encontrar a vaga. Agora, é óbvio que nós tínhamos 3, 4, 5 grandes hospitais na Bahia, a medicina avançou enormemente, os diagnósticos agora são muito mais fáceis de serem dados, exames de imagens que nós não tínhamos e agora temos com muita facilidade. Quando a gente joga, a demanda é maior do que a oferta. Essa é a nossa dificuldade, é maior do que a oferta. E aí existe um tempo, um timing aí, um tempo que às vezes a gente não consegue ir dentro da nossa expectativa que a gente quer de ver um ente ali doente e tal, numa situação muitas das vezes terminal e esperar 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, até às vezes mais. E isso acabou fazendo com que o termo regulação ficasse... estigmatizado, né, como uma coisa ruim. Pejorativamente negativo, né, totalmente negativo. Mas, então, respondendo sua pergunta, a regulação é uma solução. Agora, o que nós precisamos é fazer as frentes necessárias, e você está certo, eu sou perguntado toda hora sobre isso, e aí as pessoas me perguntam, deputado, qual é a solução? O aumento da oferta é importante? Mas não é somente o aumento da oferta. Quais outras medidas podem ser tomadas? Eu vou te dar um exemplo aqui, Pablo, e quem está nos assistindo vai entender isso. Acidentes com motocicletas. Isso é praticamente um câncer. De cada 10 leitos do HGE, 7 estão com algum acidentado por moto. Pois é. Essa é a estatística. E quando você vai olhar, são acidentes possíveis de serem evitados. Então, o que a gente precisa, eu já provoquei isso ao governador Jerônimo, a nossa secretária Roberta, vou voltar a fazer essa provocação fortemente, é que a gente possa trabalhar uma frente, investir mesmo de prevenção. Se a gente consegue evitar o acidente com motocicleta, porque a grande maioria ali são acidentes que são possíveis de ser evitados, nós vamos sobrar leito. E aí nós vamos ter um paciente que está lá na regulação por um problema que não tem como ser evitado, que é normal, é natural, de um infarto, de um AVC, de qualquer uma outra enfermidade, que é natural de qualquer nós humanos, e às vezes está ali e chega o leito está sendo ocupado por alguém que foi acidentado com motocicleta ingerindo álcool. É injusto, né? É injusto, pô. Então eu estou dando um exemplo aqui, que na minha opinião é o maior exemplo de todos, porque é o que você falou. De 10 leitos, 6, 7 leitos lá no HGE é de acidentados com motocicletas. É lamentável. Eu digo isso que eu ando pelo interior, quando dá domingo, sábado, sexta, sábado, domingo e segunda-feira, é um caos total. Então, essa frente precisa ser trabalhada também, urgentemente. Acidentes com motocicletas, com carro, e a atenção básica. A atenção básica. O que é a atenção básica para aqueles que estão nos assistindo e às vezes não sabem pelo termo? Termos coberturas, postos de saúde, com os nossos agentes de comunitários de saúde,
treinados, funcionando com 100% de cobertura. Salvador é um exemplo que não tem ainda 100% de cobertura, assim como tantos outros municípios que ainda não têm. E essa saúde preventiva vai evitar um pé diabético, que é hoje motivo de fila na regulação, vai evitar infartos precoces, AVC e por aí vai. Então essa frente preventiva precisa acontecer. Não é só abrir hospitais, porque a gente não vai suportar financeiramente somente abrir hospitais. Verdade. O deputado Alex da Piatã está conversando conosco, falando sobre assuntos como saúde, como saneamento básico e também como serviços públicos prestados para a comunidade. Lá no âmbito da Assembleia Legislativa, no mês de fevereiro, vai ter eleição. O deputado já está sacando. Esse papo, ele quer pegar tudo, viu? Ele quer me pegar hoje aqui. Não vou conseguir, não. O deputado é experiente. Vai ter eleição para, supostamente, a sucessão do presidente da Casa, Adolfo Menezes, que é do mesmo partido do deputado Alex da Piatã. Há controvérsias sobre a possibilidade ou não de, no mesmo mandato, o deputado ser eleito e reeleito para a presidência da Casa. Me parece que no âmbito da Assembleia isso já está meio pacificado. Adolfo Menezes deve ser candidato à reeleição e depois vão levar isso lá para o Supremo, para o TSE, para ver o que é que eles decidem. Porém, há muita dúvida a respeito do cargo de vice. Estão colocando que o cargo de vice pode ser o novo presidente. E aí, o deputado Rosenberg Pinto, meu amigo que vai estar aqui conosco, é pré-candidato, o deputado Tiago Correia, do PSDB, é pré-candidato, tem outros pré-candidatos, mas eu queria saber de Alex da Piatã. É conveniente a gente ficar falando sobre vice num momento como esse? Não estão atropelando muitas coisas não, deputado? Olha, veja só, primeiro a situação do deputado Adolfo Menezes é uma situação hoje já pacificada, como você bem colocou. Ele é um nome que tem unanimidade na Assembleia, praticamente, e está posto, está colocado. Os riscos, com certeza, ele tem sob medida, isso aí, pela assessoria jurídica que ele tem na própria Assembleia. Eu lamento que, muitas das vezes, a gente tem visto colocar, e é isso que eu tenho me posicionado, colocar a eleição da mesa, em especial na cadeira de vice, como um trampolim para alguém que pode assumir. Eu sou contra isso, sou contra. Eu acho que não pode ser uma disputa, porque aí é uma disputa para derrubar o presidente. Não tem sentido nenhum, nenhum. Mas eu confesso que o deputado Adolfo ganhou uma credibilidade tão grande dentro da casa, Pablo, que ele tem capacidade total para coordenar isso e na hora certa ele vai abrir o debate lá e vai coordenar essa eleição da mesa. Aí vamos para outra polêmica, porque agora, já que eu engatei uma na outra, o senhor não vai ter como fugir. A outra polêmica é a chapa de 2026, em que muito se comenta que o ministro Rui Costa, que é vaga como senador, não sei, não conversei com ele, talvez seja verdade, o senador Jacques Wagner é pré-candidato, ele já anunciou que vai ser candidato, e, logicamente, o governador Jerônimo Rodrigues é candidato à reeleição. 3 nomes do PT. Olha, eu estou fazendo a conta aqui, 3 vagas na chapa majoritária, 3 nomes do PT. O PSD fica onde? E Ângelo Coronel, ele não tem uma prioridade para ser candidato à reeleição? Como é que o senhor analisa isso? Eu acho que a preferência e o direito, vamos dizer assim, político, é do senador Ângelo Coronel para a reeleição. De que forma isso vai ser debatido, aí vai ficar no âmbito partidário. Eu gosto muito de obedecer à hierarquia e à liderança. Eu acho que isso é primordial, mesmo tendo a liberdade de opiniões individuais, pessoais, mas o senador Otto Alencar é o nosso presidente estadual do partido,
é o nosso líder e é quem está escalado para discutir e negociar isso. Agora, se você me perguntar, Alex, qual a sua opinião, eu acho que o senador Ângelo Coronel tem direito à reeleição. Porque, vamos lá, você citou o governador Jerônimo tem direito à reeleição. O senador Wagner tem direito à reeleição. A gente está falando isso só para o povo saber, viu, Pablo? Sim. Que vão ser 2 vagas para o Senado. Exato, é bom. A de Otto Alencar continua, ele tem mais 4 anos. Porque o Senado são 8 anos. Perfeito. Então, um ano é um candidato, como foi Otto, agora vão ser 2 vagas. Então, o senador Wagner tem direito. Por quê? Aí a pergunta que eu deixo para vocês é o seguinte: por que não o senador Ângelo Coronel? Não vejo motivo. Teria... Por que não o PSD? Entendi. Não tem uma motivação. Quem assim defende um outro nome tem que responder a isso. É isso. Alex da Piatã está conversando conosco e com muita franqueza, com muita transparência, trazendo as opiniões dele a respeito do cenário político. Uma pergunta que me surgiu agora: o senhor já recebeu convite? É isso que eu quero saber. Ele tem muito votos no interior. O senhor já recebeu convite para mudar de partido ou até mudar de lado? Ir para o lado, por exemplo, do ex-candidato a governador Assemineto. Já sondaram Alex da Piatã para saber como é que ele está no grupo político, se está bem, se tem vontade? Olha o sorriso. Não, ninguém me sondou, ninguém nunca me convidou, porque sabe, a minha posição é muito clara, eu tenho uma posição muito bem definida, Pablo. Como eu disse aqui ao longo da entrevista, no início, o meu respeito à liderança do senador Otto Alencar. Eu tenho, além de uma posição idealista de vida, eu tenho também um respeito enorme pelo senador Otto Alencar e pela sua liderança. Então, eu sigo aí a sua liderança, nós vamos continuar caminhando junto, e eu sei, converso com ele quase todos os dias, então sei da sua satisfação em estar caminhando nesse grupo político aqui na Bahia, e agora no Brasil ao lado do presidente Lula. Ele agora interinamente está líder do governo. Então eu, nessa mesma linha, e todos os meus colegas, todos os agentes políticos sabem da minha posição. Por isso não vem me convidar, nem vem conversar. Que sabe que são amigos, mas não chega a esse ponto, não. Realmente o senador Otto Alencar gozando de muito prestígio. Eu já vi declarações de Lula aqui na Bahia falando muito bem dele, falando da satisfação de estar ao lado dos baianos na bancada do Senado. Antes de terminar, e já que a gente falou de Brasília, a Polícia Federal fez um indiciamento duro de Jair Bolsonaro e de mais 36 nomes numa questão envolvendo uma denúncia de golpe de Estado, né? Qual a avaliação que o senhor faz disso? E, indo além, o senhor acha que Bolsonaro pode ser preso, deve ser preso? Olha, eu, Pablo, tenho uma posição muito clara em relação a isso. Eu acho extremamente preocupante, repudio veementemente toda essa atitude, tentativa que a Polícia Federal descobriu de golpe, principalmente envolvendo possível assassinatos do presidente Lula, do vice Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que isso é sério, isso é grave. Eu acho que todos nós, baianos e brasileiros, devemos nos posicionar. A minha posição é de repúdio total. Eu acho que a imprensa, vocês, de uma forma geral, todas as instituições devem cobrar fortemente para que não haja impunidade, para que sejam punidos. Quem deve ser preso ou não deve, não sei. Aí a Polícia Federal é quem tem que descobrir, encaminhar para a Justiça e a Justiça assim fazer. Porque eu penso sempre e faço a comparação com o que nós vivemos no nazismo. E lembrei um dia desse na Assembleia,
E lembro aqui novamente, aproveitando sua grande audiência que você tem aqui e que a Linha de Frente tem, daquele nosso pastor evangélico alemão, não sei se ele era alemão, o pastor evangélico Martin Luther King? Não, Martin Müller. Ah, sim. Lembra? Lembro. É porque a pronúncia não sai tão bem, isso mesmo. viu? E que ele disse o seguinte, os fascistas os nazistas começaram a matar os socialistas e eu disse que eu não me preocupo porque eu não sou socialista. Começaram a matar os sindicalistas, eu não estou preocupado porque eu não sou sindicalista. Começaram a matar os católicos, eu não estou preocupado, não quero saber, porque eu sou evangélico protestante, não sou católico. Começaram a matar os comunistas da mesma forma, não me preocupo. E daqui a pouco começaram a matar os evangélicos. E aí ele ficou sozinho, sem ninguém para ajudá-lo a se defender. Então, se a gente abre um precedente, a gente pode viver de volta um nazismo, o que nós sabemos, o quanto foi ruim e é ruim para a nossa liberdade, para a liberdade de imprensa, para isso que a gente está vivendo aqui agora, de poder Pablo se expressar diferente de Alex e Alex se expressar diferente e a gente conviver harmoniosamente. Então, isso é muito grave, isso é gravíssimo e a gente deve manter o máximo de solidez da nossa liberdade de expressão, da nossa democracia. Então, o que eu espero é que realmente a Polícia Federal possa indiciar e colher todas as provas necessárias e assim a justiça punir quem deve ser punido. Concordamos em tudo isso, nesse aspecto e em vários outros. Eu conversei com Alex da Piatã, deputado estadual, presidente da Comissão de Saúde e Saneamento, nosso convidado aqui do Linha de Frente. Muito obrigado. Primeira vez, como o senhor mesmo falou, muito passa rápido. Passa rápido. Nem deu para perceber já fiquei que é minha com hora. vontade aqui Pronto, de então continuar, já está convidado. Obrigado, foi um excelente papo. Obrigado. Até o próximo encontro. Pode mandar um recado aí para todo mundo que está assistindo. Obrigado. Quero agradecer de coração aí, parabenizar a TV Aratu, SBT, parabenizar, Pablo, a você, a toda a sua equipe, pela grande audiência, pelo Linha de Frente e dizer que eu saio já com saudade de vir outras vezes, viu? Deus abençoe vocês. Assim aí. É bom demais. Obrigado a vocês também pela companhia, pela audiência e até o próximo encontro.